Bem, bom dia a todos. Depois deste compasso de espera, vamos então dar início ao nosso segundo workshop do ensino no projeto Fundirroad, e eu passava a palavra ao engenheiro Vilas Boas. Faz-te favor, engenheiro Vilas Boas. Ora, muito bom dia a todos. Muito obrigado pela vossa presença neste dia em que teremos esta sessão relativamente a este roteiro, vamos chamar assim, do Fundirroad. E eu permitia-me recordar um bocadinho o que é este roteiro, para percebermos o que é que estamos a fazer, quais são os objetivos, quais são as etapas e as ações já desenvolvidas. Portanto, o Fundirroad, que é um roteiro para a descarbonização do setor de fundição em Portugal, visa promover a transição do setor de fundição para uma economia neutra em carbono. Este projeto, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência, PRR, contribui diretamente para os objetivos nacionais, alavancando a transição energética e a descarbonização do setor em Portugal. E eu acrescentaria aqui neste ponto, porque esta obrigação, vamos dizer assim, do setor é uma obrigação, do seu ponto de vista legal, portanto, e por outro lado, do seu ponto de vista daquilo que são os clientes do setor da fundição. E quando digo clientes, tanto digo fornecedores, como bancos, como os próprios clientes, em que cada vez obrigam que os seus aliados, vamos dizer assim, cumpram estas regras da transição energética e descarbonização, que está diariamente nos gabinetes de Bruxelas e, naturalmente, no nosso parceiro em Portugal, que é a APA. Portanto, o objetivo deste projeto é a elaboração do documento base para o alinhamento estratégico do setor nos domínios da descarbonização, transição energética e sustentabilidade. Portanto, o tal documento que eu referia, que é tão importante, cada parceiro ter, estimular a adoção de práticas mais sustentáveis e inovadoras por parte do setor, estimular um uso mais eficiente e eficaz dos recursos materiais e energéticos e estimular a utilização das tecnologias digitais inovadoras rumo à transformação digital. O roteiro irá ainda efetuar uma análise das trajetórias das emissões de GE, que são os gases com efeito de estufa, para atingir a neutralidade carbónica do setor, que tem datas, como sabem. As atividades-chave são 6. Atividade 1 é o enquadramento do setor da fundição na economia nacional. Atividade 2, caracterização do setor da fundição em Portugal, e não só. Atividade 3, análise de benchmarking. Atividade 4, plano estratégico para a descarbonização. Atividade 5, elaboração de cenários e modelação de emissões. E atividade 6, discussão, divulgação e capacidade de recursos. As atividades já desenvolvidas. Portanto, o projeto está na sua reta final, arrancou em 2024 e termina no fim de 2025. Portanto, estamos próximos do término desta atividade. Tendo sido desenvolvidas grande parte das atividades acima descritas, neste momento a CC Energia e a Tree Drivers, aqui presentes hoje connosco, estão a elaborar o documento final. O roteiro de descarbonização para o setor da fundição, cuja apresentação se prevê ser efetuada no evento final deste projeto, que se realizará presencialmente no dia 10 de dezembro na Expo Norte. Portanto, registrem, porque hoje temos uma sessão online, mas no dia 10 de dezembro a sessão será
presencial e será a última. Este workshop de 10 de dezembro tem como objetivo promover a discussão sobre a sustentabilidade e a descarbonização no setor da fundição. Após o primeiro encontro, recolhemos contributos essenciais para a elaboração do roteiro do setor, neste segundo workshop, hoje, e teremos a oportunidade para aprofundar temas como a eficiência energética e regulação, a competitividade e os apoios ao setor, bem como a mediação e transparência ambiental, onde será apresentada a ferramenta de medição da pegada de carbono desenvolvida no âmbito deste projeto. Portanto, reforço o que acabei de dizer, ferramenta de mediação da pegada de carbono desenvolvida no âmbito deste projeto. Eu agradeço a presença da CC Energia do engenheiro João Malvar, o engenheiro João Soares e o engenheiro Pedro Lima, aqui presentes, e da Tree Drivers, a engenheira Ana Mestre, também aqui presentes. E, naturalmente, a todos os que estão neste dia a assistir a esta sessão. Faria apenas menção a 4 datas ou a 4 situações que não têm a ver com o Fundy Road propriamente dito, mas têm a ver com atividades que a APF tem desenvolvido. Tem desenvolvido e teve uma última reunião com o Ministério do Ambiente no dia 18 de setembro deste mês, no sentido de que Suas Excelências, a APA, ou o Ministério do Ambiente, definitivamente emitam, digamos, o parecer de deposição de areias nos vazios, que neste momento não é permitido. Depois teremos o nosso congresso da APF no dia 6 de maio. Portanto, 6 de maio parece uma data longínqua, mas não é tão longínqua como isso, daqui a 6 meses ou 7 meses. Este congresso acontecerá, conforme já há um ano aconteceu, em São João da Madeira, naquele ícone edifício que era a antiga Oliva. Finalmente, com informação, o Centro Protocolar de Formação de que a APF é promotora, foi agora alargado também à FIA. Portanto, o Centro Protocolar de Formação agora tem 2 gestores, vamos dizer assim, em representação da indústria. O presidente será o Instituto de Emprego Profissional, que terá também um vogal, como é habitual, e os outros 2 membros será um membro da APF, a representar o setor de fundição, e um membro da AFIA, a representar aquela associação, que é uma associação de componentes, digamos, automóvel, como sabem, e uma vez que o automóvel tem tanta importância ao setor de fundição, esta parceria faz todo o sentido e já está a funcionar. Pronto, com informações é tudo, e eu agora, então, passava a palavra à engenheira Alexandra para convidar os nossos palestrantes, por favor. Muito obrigado. Obrigada, engenheiro. Pronto, passamos então ao primeiro palestrante, que será o João Malvar, da CC Energia, que nos vai falar um bocadinho sobre eficiência energética e regulação. João. Ok, vou só aqui partilhar o meu ecrã. Naturalmente, as apresentações. Não tenho nada. Naturalmente, as apresentações que vão ser feitas hoje serão depois enviadas aos presentes pelas vias normais. Já está. Ok.
Ora bem, bom dia a todos. Antes de mais, obrigado pela vossa presença. É um prazer estar aqui hoje convosco. Como já sabem, o meu nome é João Alvar, eu sou consultor de cliente na CC Energia e hoje venho-vos falar um pouco acerca da eficiência energética e regulação. Mais especificamente, vou abordar a Diretiva Europeia da Eficiência Energética e a ISO 50001. Vai haver um momento para questões e respostas no final das sessões, portanto, caso tenham alguma dúvida que possa surgir, convido-vos a nesse momento depois partilharem connosco, está bem? E na medida do nosso conhecimento nós tentaremos ajudar. Então, o enquadramento regulatório que nós temos relativamente à transição para a neutralidade carbónica na indústria da fundição tem que considerar aquilo que é o ecossistema regulatório europeu e nacional. E, portanto, esse ecossistema vai no sentido de pressionar a indústria para reduzir continuamente as suas emissões, abrindo naturalmente oportunidades à inovação. Neste ecossistema há alguns instrumentos que se destacam e que eu vou, portanto, elencar. A nova Diretiva Europeia de Eficiência Energética, que eu falarei em detalhe, relatórios de sustentabilidade ao abrigo do VSME ou da CSRD, que o engenheiro Pedro Lima também irá abordar, o Estatuto de Consumidor Eletrointensivo, que irá ser, portanto, detalhado pelo engenheiro João Soares, auditorias energéticas regulamentares, ou seja, aqui falamos de auditorias que são obrigatórias ao abrigo do Sistema de Gestão dos Consumos Intensivos de Energia, o SGCIE, que será realmente conhecido para a maior parte das vossas empresas, ou o Decreto-Lei 68A de 2015. Portanto, continuam a ser uma exigência para grandes consumidores e para as fundições representam uma chance para identificar oportunidades de melhoria, otimizar utilidades e planear investimentos. Estas auditorias, naturalmente, também são base de acesso a incentivos financeiros, tanto a nível nacional como a nível europeu. Depois temos o Comércio Europeu de Licenças de Emissão, que é um sistema europeu de licenças de emissão de carbono que se aplica às indústrias intensivas de energia e está previsto que a nova fase, ou seja, que já está de 2021 a 2030, que vá reduzir progressivamente a atribuição gratuita de licenças, fazendo com que os custos das emissões aumentem para as empresas. Temos ainda os sistemas de gestão de energia, que eu também irei falar em detalhe à frente, a Diretiva das Emissões Industriais, que estabelece requisitos ambientais aplicáveis a indústrias intensivas de energia, incluindo a fundição de metais ferrosos e não ferrosos, o Regulamento Europeu, o Carbon Border Adjustment Mechanism, que é um regulamento bastante recente, que a partir de 2026 vai introduzir taxas sobre as importações de produtos com elevada intensidade carbónica. E aqui inclui-se ferro, aço e alumínio, okay? Portanto, relevante para a vossa indústria. Este mecanismo funciona como uma proteção para as empresas europeias contra a concorrência de países com padrões ambientais menos exigentes. Portanto, acaba por ser, ao mesmo tempo que é uma proteção, também um incentivo à redução da intensidade carbónica interna e promove a competitividade nos mercados globais. Temos ainda o regulamento REACH e a economia circular, que imagino que também já estejam a par, que impõe restrições no uso de substâncias químicas e promove a substituição de materiais com elevada pegada ambiental. E, finalmente, o regulamento de taxonomia ao financiamento sustentável, que estabelece critérios para definir quais é que são as atividades económicas que podem ser consideradas sustentáveis para fins de investimento. A fundição tem condições para o ser, desde que adote tecnologias BAT, desde que aposte na eletrificação e na circularidade, e poderá, portanto, ser classificada como uma atividade alinhada com essa taxonomia. Ora bem, relativamente à eficiência energética em si, porque é que a eficiência energética é tão relevante? Há uma série de razões para isso. A primeira prende-se com a redução de custos operacionais, ou seja, nós sabemos que hoje em dia a energia representa uma parte muito significativa dos custos das empresas, seja indústrias, seja edifícios, seja hospitais. Portanto, medidas de eficiência energética vão diminuir o consumo, logo diminuem faturas de combustível.
Mitigação de riscos, portanto, ajudam a combater a volatilidade nos preços de energia, e nós recentemente já tivemos vários episódios em que realmente o preço da energia foi muito volátil, e reduzirmos esse consumo ajuda a mitigar, portanto, esse risco. Cumprimento legal e regulamentar, seja leis nacionais e europeias que nos obrigam a fazer auditorias energéticas, a ter gestão de energia, a monitorizar os consumos. Portanto, apostar na eficiência energética vai facilitar essa mesma conformidade. A nível de competitividade e imagem, porque cada vez mais clientes, investidores e outros stakeholders exigem a incorporação de práticas de sustentabilidade no negócio. Portanto, a eficiência energética acaba por ser um pilar central a este nível. Retorno sobre investimentos, isto porque muitos dos projetos de eficiência energética têm paybacks relativamente curtos, o que faz com que as economias ao longo do tempo compensem largamente esse custo de investimento. A título de curiosidade, há um report da Endesa que saiu no final de 2023, que de um universo de 3.500 empresas espanholas, 68% das medidas de eficiência que foram avaliadas e realizadas tiveram um ROI de menos de 4 anos, o que a nível corporativo é bastante interessante do ponto de vista de investimento. E depois, finalmente, benefícios ambientais e climáticos: menos consumo, menos emissões de CO2, menos dependência de combustíveis fósseis. Portanto, contribuímos para as metas de neutralidade carbónica. Eu aqui ao lado coloquei um gráfico apenas para fazer menção à importância, de facto, da eficiência energética como um todo no panorama energético global. Há uma percepção errada, muitas vezes, que está bem documentada, que é a falácia da energia primária, ou seja, de que nós deveríamos substituir toda a energia primária proveniente de combustíveis fósseis por uma quantidade equivalente de energia renovável. Ora, isso não é verdade, porque na realidade os sistemas de combustíveis fósseis podem ser altamente ineficientes na conversão de energia, enquanto os sistemas de energia renovável podem alcançar perdas de energia muito menores. Por exemplo, aqui um exemplo que aqui está visível do veículo elétrico pode ser 3 a 5 vezes mais eficiente do que os carros a gasolina ou a diesel, ok? E se nós eletrificarmos o transporte e o aquecimento, o consumo final de energia pode reduzir até 40%. Obviamente não vou entrar aqui em detalhes de quais tecnologias é que podem ou não ser usadas e relativamente a emissões ao longo do seu ciclo de vida, etc. Mas isto é apenas para vos mostrar que, de facto, substituirmos tecnologias por outras podem ter um contributo significativo na redução do consumo global de energia. Outro exemplo que vocês certamente estarão familiarizados é a bomba de calor. Imagino que muitas das vossas empresas já tenham bombas de calor em funcionamento, que comparativamente aos sistemas convencionais como a caldeira a gás, que gera aproximadamente uma unidade de calor por cada unidade de energia consumida, as bombas de calor produzem 3 a 4 unidades de calor por cada unidade de energia consumida. Desculpa. Pronto. Por isso, daí a relevância da eficiência energética. Indo em detalhe àquilo que é a Diretiva da Eficiência Energética. Ora, esta diretiva foi revista por parte do Conselho e do Parlamento Europeu e redundou numa nova diretiva em 2023, que surge como parte do pacote Fit for 55 e do plano REPowerEU, e acaba por ampliar as metas e as obrigatoriedades da eficiência energética. Ela considera edifícios, indústria e transportes, ok? Relativamente às projeções que tinham sido feitas em 2020, a diretiva revista implica a redução do consumo final de energia em 11,7% em 2030, portanto isso redunda numas novas metas, tanto de energia primária como de energia final. A nível de energia primária é uma meta indicativa, que são os 993 megatep, que é uma redução de 40,6% face ao consumo de 2007. Para o consumo final de energia, e este sim é uma meta que é obrigatória ao abrigo da diretiva, é uma redução para 763 megatep, que representa menos 38% do que o consumo existente em 2007. Que impactos é que esta diretiva tem para as empresas e organizações? Nomeadamente a 3 níveis: compliance, investimentos e financiamento. Compliance porque obriga a que as empresas se adaptem e façam
tudo aquilo que é necessário para cumprir estes trâmites legais. A diretiva, neste momento, ainda não foi transposta na totalidade para a legislação portuguesa, ou seja, incorpora já o Decreto-Lei número 84 de 2024, que se refere às obrigações dos operadores e proprietários de centros de dados, ok? Que é uma novidade que não existia anteriormente. Tudo o resto ainda está pendente de transposição para a legislação portuguesa. O prazo de transposição é 11 de outubro de 2025, pelo que é possível que não venhamos a ter a diretiva totalmente transposta para a legislação nessa data. No entanto, em janeiro deste ano foi criado um grupo de trabalho coordenado pela ADN para preparar, portanto, as propostas legislativas que são necessárias à transposição da diretiva. Eu aqui dou alguns exemplos de exigências e de obrigações que estão elencadas na diretiva, ok? Portanto, e reforço, neste momento, a diretiva ainda não foi transposta na totalidade para a legislação portuguesa. Portanto, empresas com consumo médio anual de energia superior a 85 terajoule nos 3 anos anteriores devem aplicar um sistema de gestão de energia, e o sistema de gestão de energia é aquilo que eu vou falar a seguir, com a ISO 50001. Empresas com consumo médio anual de energia superior a 10 terajoule nos 3 anos anteriores que não apliquem o sistema de gestão de energia devem ser sujeitas a uma auditoria energética, e essas auditorias energéticas passarão a ser de 4 em 4 anos, ao invés de 8 em 8 anos, como temos hoje em dia, ao abrigo do SGCIE, ok? Portanto, aqui é uma diferença face àquilo que muitas das vossas empresas têm como realidade, que é o SGCIE. Depois temos ainda a obrigatoriedade de investimento em soluções de eficiência energética e, ao mesmo tempo, temos acesso a mecanismos de financiamento. Há, inclusive, sugestões da Comissão Europeia sobre como criar estes mecanismos de financiamento. Um exemplo é a criação do Fundo Nacional de Eficiência Energética, que depois fica, obviamente, ao critério de cada país desenvolver as ferramentas necessárias. Quais são as oportunidades, benefícios e boas práticas relativamente a esta diretiva? A nível de oportunidades, temos, como eu já falei, isto engloba muito aquilo que é a eficiência energética, é a redução dos custos energéticos e operacionais. Vamos diminuir o consumo energético, logo a fatura também. A nível de OPEX também acabamos por ter uma redução de custos. Porquê? Porque temos equipamentos mais eficientes, previsivelmente menores custos de manutenção, menores paragens, etc. E aumentamos ao mesmo tempo a nossa segurança energética. Uma vantagem competitiva e reputacional: contribuímos diretamente para a redução de emissão dos gases de efeito de estufa, o que melhora a imagem a nível da sustentabilidade, e, portanto, a nossa reputação e responsabilidade social saem fortalecidas perante clientes e reguladores. Acesso a apoios financeiros e incentivos, inovação e novos negócios, uma vez que conseguindo reduzir os nossos custos operacionais e energéticos, eventualmente poderemos ser mais competitivos e estudar novos produtos, novos negócios e desenvolver novas linhas de produção, ao mesmo tempo que incentivamos a inovação. Deixo-vos aqui um gráfico apenas para demonstrar realmente a importância da eficiência energética naquilo que é o consumo final de energia. Okay? Este gráfico foi disponibilizado pela Agência Internacional de Energia e demonstra que em alguns países membros dessa agência para o qual foi criado este gráfico, o aumento da atividade económica fez com que o consumo de energia aumentasse cerca de 22%, okay? Desde 2000, isto de 2000 a 2023. No entanto, aquilo que nós vemos aqui nesta coluna a verde mais escuro é que o aumento na eficiência energética compensou largamente uma grande parte desse aumento de consumo. Ou seja, nas últimas 2 décadas nós tivemos mais de 27 exajoule de economia de energia apenas nos países membros da Agência Internacional de Energia, o que significa que é cerca de 20% da procura total nesses países, ok? Portanto, acaba por ser realmente relevante a aposta na eficiência energética a nível da indústria. Em termos de boas práticas, temos implementação de sistemas de gestão de energia, digitalização,
planos de ação para a eficiência energética, formação e envolvimento dos utilizadores, aplicação de critérios de eficiência energética em decisões de investimento e procurement, e aqui há um princípio orientador que é o Energy Efficiency First, que exige, e isto está legislado ao abrigo da diretiva, ok? Obriga que o planeamento energético, as políticas e as decisões de investimento deem prioridade a medidas de poupança de energia que sejam economicamente eficientes em detrimento de novas infraestruturas e de abastecimento energético, ok? A ideia central aqui é que a energia que é mais limpa, mais barata e melhor é aquela que não é consumida, ok? Este princípio tem, obviamente, as suas peculiaridades, não será utilizado em todos os casos, nem em todas as circunstâncias, mas é relevante perceber que ele existe e que está legislado e que é provável que venha também algo nesse sentido para a legislação portuguesa. Depois, a avaliação de incentivos e apoios financeiros ao abrigo de programas de eficiência energética e também validar as economias através de planos de medição e verificação. Isto é um ponto muito relevante, que não é suficiente nós fazermos medidas de eficiência energética se não soubermos exatamente quanto é que estamos a poupar face à situação que tínhamos, ok? Portanto, é um ponto também relevante. Mudando agora um pouco a agulha e falando do sistema de gestão de energia, a ISO 50001 é uma norma internacional de referência, ok, para a gestão de energia. Ela surge no contexto da necessidade global de reduzir os consumos energéticos, os custos e as emissões de gases com efeito de estufa, alinhando-se com políticas internacionais. E aqui falamos o Acordo de Paris, o Green Deal, as diretivas de eficiência energética. Portanto, isto para a maior parte de vocês, a ISO não é portanto uma novidade. Aqui a novidade é ser referente ao sistema de gestão de energia. Eu sei que há empresas no vosso setor que já são certificadas na ISO 50001, mas portanto neste momento é relevante face aos custos energéticos elevados, face às metas ESG que são cada vez mais exigentes e às obrigações legais. E aqui, como nós já vimos na questão da Diretiva Europeia da Eficiência Energética, passa a ser obrigatório para um consumo acima de 85 terajoule nos últimos 3 por ano. Portanto, é relevante as empresas estarem atentas àquilo que é o sistema da gestão de energia. E o que é uma norma internacional que estabelece requisitos e boas práticas para implementar, manter e melhorar continuamente no sistema de gestão de energia. Pretende melhorar o desempenho energético, reduzir custos operacionais e diminuir impactos ambientais. Está alinhada com outras normas ISO de gestão, a ISO 9001, a ISO 14001, portanto permite uma integração fácil em sistemas que já sejam certificados ao abrigo dessas normas, e é aplicável a qualquer tipo de organização, independentemente do setor ou dimensão. O que significa que qualquer uma das empresas que está hoje aqui presente pode procurar implementar a ISO 50001 e tornar-se mais competente na gestão da sua energia. Caso depois seja a vossa intenção aprofundar o conhecimento do tema, nós estamos sempre disponíveis para ajudar nesse sentido. Relativamente à estrutura e aos benefícios associados à ISO, portanto, a norma segue a estrutura de alto nível comum àquilo que são as normas ISO de gestão e é assente no ciclo PDCA. Portanto, há uma definição da política energética, seguidamente temos a fase de planeamento, ou seja, análise de contexto, levantamento de usos significativos, identificamos oportunidades de melhoria, definimos objetivos, metas e traçamos planos de ação. Implementação e operação, portanto executamos esses planos, fazemos todo o controle operacional, fazemos sensibilização de colaboradores, comunica-se, documenta-se, portanto é a parte de execução em si. Seguidamente temos a verificação, que acaba por ser a monitorização e a análise do desempenho energético, faz também as auditorias internas ao sistema de gestão de energia e avalia-se toda a conformidade legal e regulamentar. E a última fase é a melhoria contínua ou revisão pela gestão,
portanto, acaba por este sistema obriga a que que a gestão de topo faça revisões periódicas, que sejam atualizadas as políticas e os objetivos e que se vá fazendo correções e melhorias contínuas ao longo do caminho de certificação. A nível de benefícios, temos financeiros, redução direta de custos energéticos, ambientais, diminuição de emissões de CO2 e pegada ambiental, legais e de conformidade, portanto facilita a conformidade com obrigações da União Europeia e nacionais. Temos também a nível de competitividade, porque empresas que sejam certificadas na ISO 50001 destacam-se em concursos públicos, cadeias de fornecimento e junto de clientes, e é até previsível que no futuro possam vir a existir algumas exigências relativamente a determinadas condições que as empresas têm que ter para acederem a determinados tipos de financiamento. Portanto, também exige um maior envolvimento dos colaboradores na organização da empresa e na cultura da empresa, melhoria contínua e gestão baseada em dados que são, de facto, evidenciados ao abrigo do sistema de gestão de energia e, como eu disse, os tais programas de apoio e fundos que valorizam a certificação ISO 50001 para financiamento de projetos de eficiência energética. Para terminar, eu deixo-vos aqui um exemplo de alguns casos de aplicação em que as empresas de facto conseguiram resultados extraordinários depois de implementarem a ISO 50001. A TIM, que é a maior empresa de comunicações de Itália e que em dada altura foi responsável por cerca de um consumo do total de energia do país, portanto, após a decisão de obter a certificação ISO 50001, reduziu os seus consumos em 21% em 12 meses, ok? Portanto, é bastante relevante. Estamos a falar de um quinto do seu consumo em apenas um ano. Depois temos a SASO, portanto, que é a Saudi Standards Metrology and Quality Organization, que implementou a ISO e reduziu 39% do consumo de eletricidade de 2019 a 2003. Portanto, teve uma economia de custos de cerca de 3,6 milhões de dólares. Temos o caso da Toyota na Argentina, que com a aplicação da ISO reduziu 20% no período de 4 anos. Okay? E finalmente temos a Otis, que é uma empresa chilena, okay, na área alimentar, portanto, uma das principais empresas do Chile nesse ramo, que definiu metas, implementou o sistema de gestão de energia e durante esse período de investimento conseguiu atingir no primeiro ano 4,5% de redução de consumo, no segundo 8% de redução de consumo, o que significa que o investimento que eles fizeram na ISO 50001 teve um período de retorno de cerca de 2 meses. Ou seja, isto comprova que se as empresas apostarem de facto de forma séria naquilo que é a gestão da energia, conseguem obter resultados muito interessantes e tornarem-se mais competitivas em todo o contexto atual que vivemos. Portanto, com isto termino. Espero que tenha sido útil e relevante e qualquer questão que tenham, por favor, sintam-se à vontade no final para fazer as perguntas que entenderem. Ok? Obrigado. Ok, obrigada, João. Alexandre, percebi por parte do engenheiro João Malvar que as perguntas relativamente à apresentação que fez são para ser feitas agora e não no fim. Não, é só no fim, engenheiro. Está bem? Sim, exatamente, no final. Esse momento Tá é só no final. Muito Pronto, eu obrigado. passo então a palavra ao engenheiro João Soares, que nos vai falar sobre competitividade e apoios ao setor. Aqui, são os primeiros. Bom dia. Espera aí, tens que mudar. Então é isto. Tens partilhado. Sim, não sei. Estão-me a ouvir? Peço desculpa que tive que alterar aqui por questões tecnológicas. Deixa-me então aqui partilhar. Se acerto no ecrã. Vou ler só aqui, só chover. Não sei se já estão a... Sim.
Sim, já Portanto, vemos a a apresentação. apresentação. Obrigado. Pronto, aqui a ideia é, no fundo, como? Tem uma apresentação. Desculpa lá. Agora sim. Julgo que agora já estão a ver a modo de apresentação. Pronto, aqui no fundo é abordar um enquadramento legal, que é o Estatuto de Colete Eletrointensivo, e que vai também na sequência daquilo que há pouco o João Malvar abordou, que se prende com a eficiência energética, a eletrificação dos consumos e os benefícios associados a essa mesma eletrificação e descarbonização também por essa via, e os incentivos do Estado nesse contexto. Portanto, o Estatuto de Cliente Eletrointensivo é um estatuto que data de 2022. De lá para cá, portanto, até 2025, não houve propriamente benefícios associados, portanto, houve determinadas divergências junto da Comissão Europeia que foram sanadas, e desde tanto de maio deste ano que saiu uma nova portaria que vem, no fundo, tanto permitir que determinados benefícios pudessem ser efetivados, e entretanto a ERSE até já comunicou portanto, essa informação naquilo que é as tarifas de acesso à rede para tanto os operadores e as instalações que obtenham este estatuto. No fundo, a apresentação que aqui vos trago será abordar um bocadinho naquilo que são os requisitos e os benefícios associados e, no fundo, depois os próximos passos para quem consegue depois cumprir com estes mesmos requisitos, poder vir a usufruir deste benefício. Portanto, de forma resumida, portanto, isto no fundo é um estatuto que vem auxiliar as empresas cujo consumo de energia e o custo de energia tem um peso acrescido naquilo que é a estrutura de custos tanto das empresas. Existe um benefício que é mais tangibilizado, é mais fácil de quantificar, que é a redução dos custos de interesse económico geral, os vulgo CIEG, que, portanto, aparecem nos fatores de energia elétrica, sendo um componente das tarifas de acesso à rede, e aí um benefício associado até 85%, portanto há dois patamares, mediante aquilo que é o código de atividade da instalação, código principal no caso, portanto pode ser o benefício de 75 ou de 85, mediante esse mesmo código, e também o atingimento de determinados requisitos. Além disso, existem outros auxílios ou outros benefícios não tão tangibilizados ou quantificáveis, pelo menos a priori, que é, portanto, um mecanismo de cobertura de risco a contratos PPA, que cobre até 80% daquilo que possa ser os incumprimentos associados a esse mesmo contrato, como também traz também um benefício adicional, que é o PAC remota, ou seja, ter sistemas fotovoltaicos sem ter que cumprir o princípio de proximidade desses mesmos sistemas. Portanto, os sistemas fotovoltaicos, por norma, têm que ser instalados nas imediações ou na cobertura de determinada instalação industrial, e o que este estatuto vem permitir é uma instalação industrial numa determinada zona do país, por exemplo, Évora, pode ter um parque fotovoltaico tanto no norte do país ou no centro, portanto não tem a limitação do ponto de vista geográfico dessa matéria. Pronto, isto calhar passando um bocadinho à frente naquilo que é as novidades da nova portaria. Portanto, anteriormente, na anterior legislação, existia uma renovação anual. Hoje são contratos de 3 ou de 4 anos, comumente de 4 anos. É feita uma avaliação dos últimos 3 anos para que, tanto dos critérios de elegibilidade que aqui estão expostos, portanto, o consumo superior a 1 gigawatt-hora ano. Esse consumo, 40%, tem que ser nos períodos vazio e supervazio. Portanto, são esses dois critérios base. Depois existe um terceiro critério, que é o grau de eletrointensividade, que efetivamente quantifica aquilo que é, no fundo, o peso do custo de energia naquilo que é o valor acrescentado bruto. Depois, mais à frente, vamos ver o que é que isso representa como uma formulazinha. Pronto. É possível, para instalações que ainda não tenham os 3 anos de atividade,
poderem também aderir de forma condicionada a este estatuto, e para isso no fundo necessário projetar os consumos a 3 anos e garantir que estes 3 critérios de elegibilidade se cumprem. Portanto, como há pouco abordava, portanto, o grau de eletrointensividade é no fundo um rácio entre o consumo de energia elétrica em euros. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui um ponteirozinho, exatamente. Portanto, peço desculpa, estava a dar a indicação errada. Portanto, aqui em cima é quilowatt-hora, portanto estamos a falar naquilo que é o consumo de quilowatt-hora total da instalação, seja energia adquirida à rede, seja de fotovoltaico, portanto é tudo o que é consumido na instalação. E por fim, aqui depois são indicadores financeiros, valor bruto de produção e os custos de indústria, que o I já não me recordo ao certo, mas basicamente isto é o apuramento do VAB e este rácio que no fundo tem que ser cumprido, que é o valor do quilowatt-hora sobre o VAB tem que ser superior a 1. Portanto, se nós tivermos uma instalação com 10 gigawatt-hora, no fundo terá que ter um VAB inferior a 10 milhões, para termos aqui um valor mais concreto. Além disso, tem que cumprir também com aquilo que há pouco mencionei, um consumo acima de 1 gigawatt-hora e desse consumo, o consumo de energia adquirida à rede, portanto, que está aqui mencionado, portanto, o consumo líquido de energia proveniente de autoconsumo e serviço de sistema, portanto, somente o consumo de energia à rede é que é contabilizado nesta avaliação, tem que ser superior a 40% nos períodos de vazio e supervazio. Novamente, já abordei aqui, portanto, os benefícios mais tangibilizados são estes do CIEC, portanto, estamos a falar na fatura de energia elétrica num valor entre 10% a 15%, para termos também uma melhor ordem de grandeza, isto de forma direta, e depois existem outros benefícios também bastante interessantes, mas pronto, carecem da sua quantificação. Depois existem também algumas nuances aqui, ou penalizações, ou obrigatoriedades depois também que têm que ser cumpridas, nomeadamente, portanto, a análise é sempre feita nos últimos 3 anos, cumprindo que os últimos 3 anos é feito, portanto, é possível atingir esse estatuto ou contratualizar esse estatuto. Mas se houver alterações naquilo que são os critérios de elegibilidade, e que esses critérios de elegibilidade não se consigam garantir pelo menos nos últimos 2 anos, dos últimos 3, portanto pode ser de forma consecutiva ou não, perde-se o direito a esse mesmo estatuto. Portanto, aquilo que aconselhamos é efetivamente instalações cujos critérios de elegibilidade estejam, portanto, de alguma forma confortáveis dentro daquilo que são os mesmos. Portanto, no tal rácio de 1 do grau de eletrointensividade, portanto, tudo que sejam instalações que tenham esse rácio largamente acima de 1, 1,5, o que seja, e dos critérios dos 40% do vazio e supervazio, também instalações que cumpram, portanto, não seja a alteração do ano que vá prejudicar, porque depois perdem esse mesmo estatuto. Pronto. Além disso, existem obrigatoriedades que depois vêm conjugar com aquilo que o José João Malvar indicou há pouco, que é a certificação de uma ISO 50001, portanto, obriga nos 3 primeiros anos a implementação e a certificação do sistema de gestão de energia segundo a ISO 50001. Há a instalação também, que é este primeiro ponto, de sistemas de monitorização de consumos e que permitam fazer a monitorização dos indicadores ou dos critérios de elegibilidade anteriormente referidos, portanto, que permitam apurar o grau de eletrointensividade, perceber se os consumos de energia adquirida à rede por tarifário se estão a cumprir ou não esses mesmos indicadores. A obrigatoriedade também de uma avaliação energética segundo o despacho a 7.449, que é o despacho que, no fundo, regula o SCCIE, portanto, todas as instalações que tenham um SCCIE ou um ARCE em vigor ficam isentas desta realização, mas, por exemplo, as instalações que estão no CEL são obrigadas a fazê-lo e têm que fazê-lo no primeiro ano. E depois existe também o acompanhamento anual e o reporte dos critérios de elegibilidade, lá está, para manter
o estatuto, tem que ser reportado anualmente esses mesmos critérios e depois no final do contrato, dos 4 anos do contrato, tem que também ser reportado aquilo que foram estas exigências, portanto, a implementação da ISO 50001, a auditoria energética e os equipamentos de monitorização. Existe também aqui, também a título de curiosidade, pois, podemos partilhar aquilo que está indicado no diploma. Aliás, a apresentação vai ser partilhada. Além das obrigações anteriormente indicadas, existe aqui uma obrigação extra, vamos chamar assim, em que a instalação tem que cumprir pelo menos uma destas ações. Portanto, todas as medidas com PRI inferior a 3 anos que tenham sido identificadas na avaliação energética têm que ser implementadas para o cumprimento do acordo a 4 anos. Do ponto de vista das instalações que estão no céu, 50% dos apoios têm que ser investidos em medidas de descarbonização, portanto, que contribuam para aquilo que é o atingimento das metas nesse âmbito. E, por fim, portanto, uma das 3, assegurar que pelo menos 30% da eletricidade consumida provém de fontes de energia renovável. E aqui poderá ser por autoconsumo ou por contratos de PPA com garantias de origem que satisfaçam esta condição dos 30%. A título aqui de mais prático, portanto, já foi publicado pela ERS as tarifas aplicadas às instalações que tenham este estatuto, aqui referente aos 85%, portanto, os valores no fundo a isentar das instalações, tanto do ponto de vista da potência contratada, como depois também por tarifária, para os diferentes níveis de extensão da alimentação. E eu de seguida tenho aqui um simulador, portanto temos um simulador muito simplificado, onde fizemos, portanto, a instalação em particular, só o consumo é que é válido, portanto, do ponto de vista do percentual de consumo, atualmente essa instalação não cumpre, mas é possível, portanto, implementação de fotovoltaico, deslastre de cargas, a questão do armazenamento de energia, cumprir com os 40%, depois é uma questão de se analisar qual é que é o custo-benefício associado a essa intervenção, mas para uma instalação com um consumo de 48 GB, portanto já bastante substancial, estamos aqui a falar para os valores, portanto estes valores que eu apresentava na tabela anterior são os valores referentes a 2025, portanto quem já tem este estatuto em 2025 vai ter este benefício. Depois a ERS até ao final deste ano, portanto em dezembro, irá publicar os valores para 2026. Portanto, com base nos valores de 2025 e aqui o consumo da instalação de 24, vamos assumir uma magnitude de consumo mais ou menos constante, estamos a falar aqui de um benefício anual de 650 mil euros. Portanto, a 4 anos representará algo em torno dos 2,5 milhões, sensivelmente. Pronto. Da análise que efetuámos ao setor, portanto, 55% das instalações cumprem com o grau de eletrointensividade, portanto, que é, no fundo, representa que neste setor, efetivamente, a eletricidade e o custo da eletricidade na estrutura de custos é bastante relevante. Depois foi feita também a análise para um universo mais reduzido daquilo que é, portanto, o comprimento do consumo em vez e supervazio, e verificámos que aí, portanto, a percentagem cai bastante. Portanto, das 11 instalações que analisámos, só uma cumpria com esse valor, mas existem outras, portanto, o cumprimento é nos 40%, existem outras nos 30%, nessa ordem de grandeza, que permite, seja por um ajuste no processo de produção, portanto, para que possam trabalhar porventura ao fim de semana, seja com recurso ao fotovoltaico ou ao armazenamento de energia, atingir os 40% que são exigidos neste estatuto. Lá está, temos esta ferramenta, vamos partilhar esta ferramenta e estamos depois também disponíveis, seja no processo de candidatura, seja depois naquilo que são as obrigatoriedades que o próprio estatuto o exige, de poder dar esse contributo, portanto, que é algo
estamos bastante familiarizados e que ajudámos várias empresas nesta última candidatura. Porque dar esta nota, portanto, as candidaturas têm que ser feitas até ao dia 15 de junho de cada ano civil, contando para o ano civil seguinte. Ou seja, as empresas que se candidataram este ano e que já foram aprovadas só terão um benefício em 2026. Pronto, mas essa candidatura teve que ser feita até dia 15 de junho. E é tudo. Lá está, as questões depois a seguir, não é? Okay. Sim, muito pronto. obrigado. Obrigada pela sua apresentação. Passo então a palavra ao Pedro Lima, que nos vai falar então um bocadinho sobre medição e transparência ambiental. Neste momento. Exato. Estou a apresentar Eu sigo assim, não há problema. Neste momento está ok? Sim. Bom dia a todos. Compreendo de forma escrupulosa o horário que nos está destinado. Vou falar aqui sobre a componente da medição e transparência ambiental, focando na parte de reporte ou de medição das emissões de uma forma inicial dos âmbitos 1 e 2, e depois vamos falar também na componente do reporte de sustentabilidade, nomeadamente com a nova norma VSME aplicável a PMEs. Aqui um índice que nos vai orientar nesta apresentação. Nós vamos começar pelos princípios de contabilização de gases de efeito de estufa, falando de uma forma muito sumária das principais nuances relativamente ao princípio de contabilização. Vamos falar na delimitação operacional nos âmbitos 1, 2 e 3, de acordo com o protocolo GHG. Vamos falar nas metodologias de cálculo, medições e fatores de emissão. Vamos também falar nos pontos de dados e fatores de emissão, que depois vão ser materializadas na análise da ferramenta de cálculo Fundirot, que foi produzida no âmbito deste projeto para uma contabilização das emissões de âmbito 1, âmbito 2 do setor da fundição. E, finalmente, vamos acabar com a parte de apresentação sumária dos relatórios de sustentabilidade para PMEs, de acordo com a norma VSME. Começando pelo início, vamos falar aqui de uma forma mais genérica na identificação das emissões operacionais da indústria do setor da fundição, que de alguma forma é transversal a todo o setor industrial. Há um protocolo que normalmente é mais utilizado, que é o protocolo GHG, que caracteriza as emissões de uma forma direta ou emissões indiretas. Estas emissões diretas e indiretas estão associadas aos diferentes âmbitos que estão identificados nesta figura. O âmbito 1 relacionado com o âmbito das emissões diretas e o âmbito 2 e 3 relacionadas com as emissões de cariz indireto. Já vamos particularizar mais à frente o caráter de aplicabilidade deste tipo de emissões, de âmbito 1, 2 e 3, ressalvar só que esta norma do GHG Protocol caracteriza ou tenta caracterizar ao nível das emissões o contributo de 6 gases de estufa considerados mais relevantes, que aqui estão identificados: o CO2, o hexafluoreto de enxofre, o metano, o óxido de azoto, os hidrofluorocarbonetos e os pentafluorocarbonetos.
Se particularizarmos ao nível dos âmbitos de gases de efeito de estufa, poderemos ver aqui neste quadro que, e faço desde já a analogia com o que vamos ver mais à frente, ao nível da ferramenta de cálculo que foi produzida, que está concentrada essencialmente nos âmbitos 1 e 2. O âmbito 3 está excluído do cálculo neste momento da nossa ferramenta de cálculo, e iria dizer que a forma como está estruturada estes âmbitos é similar ao que está na folha de cálculo, para fazer aqui uma analogia correta ou não, facilitar de uma forma a compreensão do que vamos ver lá mais à frente. Então, ao nível do âmbito 1, a definição indica que o âmbito 1 são emissões diretas de gases de efeito de estufa de fontes que são controladas ou pertencentes à empresa que está a reportar essas mesmas emissões. E entre os exemplos de fontes que vamos encontrar, temos a combustão estacionária, que está relacionada com a queima de combustíveis como carvão, petróleo, gás natural ou outros, em equipamento associados ao processo produtivo. Estaremos a falar de caldeiras, fornos industriais, geradores, motores, o que quer que seja. E também a queima de resíduos sólidos através de processos de incineração. Ao nível da combustão móvel, teremos o combustível utilizado em equipamentos de transporte da empresa, seja ao nível da maquinaria interna dentro do processo produtivo, ou seja, da fronteira de ação ou raio de ação dessa mesma empresa, seja também de alguns transportes utilizados pela frota de transporte. Ao nível das emissões de processo, contabilizam-se as que estão associadas aos processos físicos ou químicos no contexto da atividade desenvolvida. Não foram consideradas relevantes no simulador que nós desenvolvemos, pela experiência que tivemos na análise de alguns setores de atividade. E depois temos aqui a contabilização das emissões fugitivas associadas à utilização de sistemas de refrigeração e ar-condicionado, entre outras. Estas categorias estarão então retratadas no nosso simulador, que vamos ver mais à frente. Já ao nível das emissões indiretas de gases de efeito de estufa, no âmbito 2, elas decorrem essencialmente da aquisição das utilities, onde se destaca naturalmente a componente da eletricidade, e depois teremos como outras utilizações, aquisições, o calor ou vapor, mas que não identificamos na amostra do setor da fundição que trabalhamos. Finalmente, um âmbito 3 que não está contabilizado ou não está trabalhado no nosso simulador, estamos a falar de todas as emissões indiretas que não estão incluídas no âmbito 2 e que ocorrem na cadeia de valor da empresa que está a reportar. Elas categorizam-se em 15 categorias de emissões indiretas que estão antes do processo produtivo ou depois do processo produtivo, ou seja, na cadeia de fornecimento ou na utilização dos produtos que são desenvolvidos ou produzidos pelas instalações industriais. Este âmbito 3 é de mais difícil cálculo, apesar de se considerar que poderá ter um papel muito relevante ao nível das emissões globais de uma instalação. Contudo, sendo o seu cálculo bastante mais complexo, não está materializado no simulador que nós temos desenvolvido. Começaria aqui por falar em algumas definições que também nos vão permitir ter uma noção mais correta de como chegar ao cálculo das emissões de CO2. Começar pelo dióxido de carbono equivalente, que no fundo é uma medida internacional para estabelecer uma equivalência entre todos os gases de efeito de estufa, e o dióxido de carbono que é considerado o gás de referência, sendo que este é aquele que existe em maior quantidade e é também responsável pela maior parte das emissões com impacto no aquecimento global. Naturalmente que, dito isto, sabemos que o CO2 será aquele que é mais relevante, e relativamente a isto, podemos falar na componente do potencial de aquecimento global, que quantifica o impacto de um determinado gás de efeito de estufa no clima em comparação com uma unidade equivalente de dióxido de carbono.
E se olharmos para esta tabela que está em baixo, dada pelo IPCC, e se repararmos, por exemplo, no metano, no CH4, podemos ver que o valor do metano tem um impacto de aquecimento global cerca de 27 vezes superior ao potencial de aquecimento do CO2. Significa isto que, para que a gente possa efetuar o cálculo da pegada carbónica, ou o cálculo das emissões de CO2 de uma instalação, vamos ter que contabilizar o impacto de cada um destes gases que aqui estão identificados, associando ao seu potencial de aquecimento global. Tentando avançar aqui um pouco mais no cálculo das emissões no âmbito 1 e 2 e o processo que nos deve motivar para o seu cálculo, há uma primeira fase de identificação das fontes de emissão. Temos que selecionar uma metodologia de cálculo, temos que recolher os dados de atividade e selecionar os fatores de emissão respectivos ou corretos. Vamos aplicar as ferramentas de cálculo, como a ferramenta que desenvolvemos neste projeto, e depois vamos condensar esta informação para termos uma noção clara dos dados de emissão de gases de efeito de estufa, normalmente numa base anualizada. Ao nível da metodologia de cálculo, a abordagem mais comum prende-se com a aplicação de fatores de emissão, que integra o potencial de aquecimento global. E também temos que entrar com os dados de atividade, que no fundo são as quantidades de combustíveis consumidos, que podem ser expressos em unidades de energia, volume ou massa, por exemplo. A contabilização dos gases de efeito de estufa não é mais do que uma multiplicação dos dados de atividade pelos fatores de emissão associados. Okay? E isso é o que a gente tentou, de alguma forma, espelhar de uma forma muito simplificada no simulador. Contudo, há aqui alguns pontos que vou dizer, trazem aqui alguma complexidade e que, no fundo, o exercício deve ser feito por cada uma das empresas que efetua esta contabilização dos fatores de emissão ou da pegada de carbono, que é salvaguardar-se que está a utilizar as melhores fontes para efetuar o cálculo da sua pegada de carbono. Estão aqui algumas fontes credíveis que nós estamos a utilizar no nosso simulador, não querendo com isto indicar que não possam existir outras fontes que possam também ser utilizadas para casos específicos, nomeadamente para outros setores específicos de utilização ou de processos produtivos. Identificam-se como entidades a Agência Portuguesa do Ambiente com a base de dados do Inventário Nacional de Emissões por Fontes e Remoção de Consumidores de Poluentes Atmosféricos, os fatores utilizados pela Direção-Geral de Energia e Geologia no despacho 17313, a Agência Ambiental Europeia, ou a Agência Internacional de Energia, ou base de dados do painel intergovernamental para as alterações climáticas do IPCC, sendo que o nosso simulador utiliza informação destas fontes de dados, destas origens de dados. Concretizando, na nossa calculadora Fundabolt, eu tenho aqui 3 detetivos que tentam tratar o que está no ficheiro que pode ser descarregado a partir do website do projeto. Quando fazemos o download desse ficheiro, vamos ter algo semelhante ao que está aqui do lado direito. Vamos ter que caracterizar as emissões diretas e mais à frente vamos ver as emissões indiretas. Começar por dizer que a estrutura está aqui condensada do lado esquerdo. Temos o cálculo das emissões diretas, âmbito 1, que está desagregada, como indiquei há pouco, pela combustão estacionária, pela combustão móvel e pelas emissões fugitivas. Já ao nível das emissões indiretas do âmbito 2, pelo consumo de energia elétrica e também pela atribuição do fator de emissão associado numa análise de market-based. Referir que, ao nível da combustão móvel, nós desagregamos isto por maquinaria industrial, que são os combustíveis utilizados em respectivo consumo anual para um máximo de 4 combustíveis que podem ser inseridos nesta ferramenta. E, ao nível da frota de transporte, incluímos os veículos ligeiros de passageiros, os de mercadorias e os veículos pesados.
Então, particularizando aqui nesta figura da direita, se começarmos pelo preenchimento da combustão estacionária, nós podemos ver que vamos ter que introduzir dados de formas de energia através do preenchimento destas células que estão identificadas a verde. São células de opção, onde a gente vai encontrar diferentes fontes de energia poderão estar a ser consumidos pela instalação, e depois vamos ter que introduzir o consumo de forma de energia 1, neste caso na célula azul, que corresponde ao consumo anualizado dessa forma de energia. E depois iremos repetir o processo para outras formas de energia consumidas para processos estacionários de combustão estacionária, para caracterizarmos as emissões diretas de âmbito 1. Particularizando aqui na combustão móvel da maquinaria industrial, o processo é muito semelhante. Vamos ter que identificar, através de células de seleção verde, quais é que são os combustíveis consumidos. Temos uma hipótese de colocar até 4 combustíveis e vamos colocar qual é que é o consumo de combustível associado a esse combustível. Quando preenchemos o combustível na célula verde, automaticamente a ferramenta atira em que formatos é que o consumo de combustível tem que ser introduzido. Será em litros, será em toneladas, será em metros cúbicos, o que quer que seja. A ferramenta disponibiliza essa informação, apesar de não estar aqui visível, mas eu penso que na próxima figura nós vamos conseguir ver essa situação. Ao nível da frota de transporte, particularizando aqui na questão dos veículos ligeiros de passageiros, uma vez mais podemos introduzir até 4 tipos de combustíveis, sendo que aqui a forma de entrada de dados não é pelo consumo de combustível, mas sim pelos quilómetros anos percorridos. E utilizando as tabelas que estão identificadas atrás, as bases de dados, vai ser possível efetuar o cálculo desse contributo ao nível da pegada carbónica. Esta é já uma segunda parte da ferramenta, com uma visibilidade daquilo que eu estava há pouco a indicar. Nós selecionamos então a verde as fontes ou as formas de energia consumidas, introduzimos os consumos nas células a azul, nas unidades respectivas que a ferramenta pede, e o que está aqui a ser efetuado é vamos associar o fator de emissão a essa forma de energia e, em função dos dados que são recebidos, da forma de energia e do consumo, vai ser, através do cálculo, através do fator de emissão, vai ser efetuado o cálculo das emissões de CO2, respeitando aquela forma que apresentei há pouco, no fundo, a atividade vezes o fator de emissão. E é toda esta metodologia que está a ser utilizada neste simulador. Estas partes dos fatores de emissão e de emissões de CO2, elas estão ocultas no simulador, mas aqui elas estão visíveis para terem uma noção de como é que isto está a ser efetuado. Focando aqui na parte das emissões indiretas de âmbito 2, o que o simulador permite é a introdução do consumo anual de energia elétrica adquirida em unidades quilowatt-hora ou megawatt-hora, o preenchimento do valor nestas células a azul, e depois a atribuição do fator de emissão baseado em mercado, dados de mercado. Vamos ver isso mais à frente. Também uma entrada que está aqui nesta célula azul. Automaticamente, o simulador vai buscar os fatores de emissão e vai efetuar o cálculo das emissões, seja ao nível de cálculo de mercado, seja ao nível do cálculo de localização. Com esta introdução de dados simplificada, e tentámos reproduzir uma primeira abordagem ao cálculo das emissões de CO2 para o setor da fundição, vai-nos ser possível ter como um output um formato de quadro, de tabela, também um formato gráfico. Ou seja, temos aqui condensadas as informações relevantes em forma tabular, com cálculo, com a apresentação dos resultados das emissões diretas de âmbito 1, desagregado por aquelas categorias que identificamos, pela combustão estacionária, a combustão móvel, seja ela de maquinaria industrial, seja associada à frota de transporte, e depois também com as emissões fugitivas.
Já ao nível das emissões indiretas, apresentamos o cálculo do consumo, não é o consumo, mas das emissões que são produzidas ao nível das emissões indiretas de âmbito 2, ao nível de mercado e ao nível de localização. E finalmente, a última tabela de baixo, apresenta o somatório do global das emissões, contabilizando uma análise de mercado, uma análise de localização. Se olharmos para o lado direito, esta caracterização gráfica retrata os valores que aqui estão do lado esquerdo, dando uma percepção talvez mais fácil, uma leitura mais fácil, associada ao contributo das diferentes formas de impacto ao nível das emissões de CO2 que uma empresa efetua, uma visualização mais rápida, mais gráfica. Esta foi a forma mais simples que identificámos para uma primeira abordagem ao cálculo das emissões do setor. Achamos que é uma ferramenta muito prática. Naturalmente que temos uma versão mais complexa caso sejam identificados outros tipos de emissões, nomeadamente associadas ao processo, que poderemos ajudar a calcular, mas para casos específicos e que não estão disponibilizadas nesta ferramenta mais abrangente que disponibilizamos neste projeto. Dúvidas relativamente a esta metodologia de cálculo, poderemos falar sobre elas também mais à frente na sessão de perguntas e respostas. Dizer também, porque é importante, que as fontes de informação que estão identificadas neste simulador são as que referi há pouco, e poderão encontrá-los também no simulador, na parte do disclaimer, onde são as fontes utilizadas para o cálculo das emissões. Gostaria também de entrar então agora numa segunda parte da apresentação que tem a ver com o relato de sustentabilidade nas PMEs e por que trazemos este assunto para este workshop em concreto e como é que isto se relaciona com as emissões de CO2. O relato de sustentabilidade está naturalmente ligada ao consumo de energia e o consumo de energia está naturalmente ligado também a emissões. Sempre que falamos em sustentabilidade, estamos a falar de uma imagem mais de eficiência, estamos a falar de eficiência está associada à eficiência energética, como o colega falou, está associada também à redução de emissões e tentando simplificar o processo de relato de sustentabilidade, ocorreu em agosto passado a simplificação do relato de sustentabilidade que existia ao nível da diretiva CSRD, que se passou a designar um relato VSME, uma norma VSME, para as PMEs. Esta norma foi também desenvolvida pela EFRA, que também foi responsável pela diretiva da CSRD, mas é um referencial voluntário que permite às PMEs, que serão grande parte do tecido empresarial do setor da fundição, reportar as suas informações de sustentabilidade de uma forma mais simplificada e também alinhada com as exigências do mercado, dos investidores, clientes e instituições financeiras. Significa isto que está disponível para o tecido empresarial uma forma de relato que é mais fácil de efetuar e que dá resposta, vamos dizer, numa primeira fase, aos critérios mais relevantes, a um custo muito mais controlado, com uma menor ocupação de recursos, para que possamos, ou para que o tecido empresarial possa reportar o relato de sustentabilidade de uma forma mais simplificada, não comprometendo as necessidades de relato que tem que ter, porque esta indústria, ou este setor, estando integrado num setor mais amplo, ou numa cadeia de valor mais ampla, irá necessariamente ser confrontada com a necessidade de apresentar relatórios de sustentabilidade. E achamos que esta norma PSME será a melhor forma de o fazer,
no imediato, porque ela é simplificada, não é muito complexa de efetuar e decidimos por isso fazer esta apresentação. Indicar que esta BSME estrutura-se em 2 módulos que estão aqui identificados. O módulo base, que é obrigatório para todas as empresas que optem por esta norma, inclui as divulgações B1 e B2 e métricas de base B3 e B11, que já vamos ver mais à frente. E há depois uma segunda forma complementar, que é um módulo abrangente, que é um complemento opcional ao módulo base, e que é recomendado para empresas com maiores exigências de reporte de dados, como aqueles que são solicitados por bancos e investidores, com critérios mais apertados. Aqui apresento a comparação entre o que são o módulo básico e o módulo mais detalhado. Poderão ver que as diferentes componentes do ESG estão aqui retratadas. No módulo básico, dos parâmetros B3 a B7, estamos a falar da componente ambiental, do B8 ao B10 da componente social, e na componente de governança estamos a falar da componente B11. Se olharmos para o módulo compreensivo, estamos aqui a adicionar alguma complexidade adicional, mas poderíamos ver, por exemplo, que aqui ao nível do C3, módulo C3 implica a contabilização dos gases de efeito de estufa, que já falámos há pouco, e também da necessidade de ter uma estratégia para efetuar esta transição climática para reduzir as emissões de CO2. Já também o módulo B3, o módulo básico, faria referência, ou faz referência à necessidade de contabilização dos gases de efeito de estufa, pelo que estes 2 tópicos estão diretamente associados. Finalmente, trago aqui uma súmula das cidades, ou tento-se sumarizar o porquê da necessidade de aderir à norma BSME. Nós achamos que é uma vantagem competitiva para o setor, pretende responder às exigências de grandes clientes. Cada uma das empresas do setor vai necessariamente ser confrontada com esta necessidade e achamos que esta norma é adaptável, ajustada na primeira fase para esse relato. Permite também organizar informação ESG internamente, pelo menos dar os primeiros passos a esse nível, nível da sistematização, porque quando confrontamos a BSME com a CSRD, vemos um nível de complexidade muito menor e tendencialmente devemos começar por esta norma e futuramente tentar dar resposta aos parâmetros mais complexos. Esta norma, naturalmente, permite criar confiança com investidores e bancos, porque estamos a reportar de uma forma sistematizada, harmonizada, de acordo com o que são as boas práticas de reporte. Vai permitir antecipar regulamentações futuras. Consideramos que este é um primeiro passo para entrar neste mundo de reporte e contribui naturalmente para a sustentabilidade do negócio e da sociedade, quando identifica os principais parâmetros de intervenção que têm que ser trabalhados rumo às empresas mais eficientes, seja do ponto de vista da governança ambiental ou social. Acabo a minha apresentação com agradecendo a disponibilidade e estarei disponível para qualquer questão que tenham para colocar mais à frente. Muito obrigado. Obrigada, Pedro. Passo então a palavra à Ana Mestre, de 3Drivers, que nos vai falar um pouco sobre descarbonizar o setor de fundição, como e quando. Obrigada, Ana, Alexandra. por favor. Vou aqui partilhar. Só um bocadinho que está a carregar, porque eu estou aqui a apresentar diretamente online, então ele leva aqui um bocadinho mais.
Ora bem, acho que já conseguem ver agora, certo? Ok, boa. Então, bom dia a todos. O meu nome é Ana Mestre. Tenho aqui o cargo de vos fazer a última apresentação. Espero que ainda estejam todos acordados. Vamos lá. Vamos ter aqui também alguns momentos de mais dinâmica, que é para também termos aqui algum feedback do vosso lado. Então, cabe-nos a nós aqui da 3 Drivers apresentar parte do trabalho que temos vindo a desenvolver. Portanto, aqui como o engenheiro Vilas Boas tinha referido, nós ficámos aqui com a parte da atividade 5, que era a modelação propriamente dita destas trajetórias de descarbonização possíveis para o setor, não é? Até 2050. E, portanto, trazemos-vos aqui um bocadinho do que foi este trabalho, com muito foco, tanto, por um lado, naquilo que são os grandes eixos de descarbonização que o setor de fundição pode vir a adotar, como exatamente desta modelação destes vários cenários que nós fizemos para, no fundo, ter aqui uma antevisão de várias hipóteses de futuro, não é? Que o setor pode ter. Então, pronto, aqui de certa forma trazemos um bocadinho também daquilo que foi os passos do nosso próprio trabalho. Portanto, o estabelecimento, por um lado, aqui de cenários de referência para o setor, o que é que se projeta em termos de crescimento e mesmo de cumprimento de metas a nível nacional. Portanto, como é que o setor deve ou pode responder a isto. E depois, os tais eixos estratégicos que eu vos estava a falar, portanto, onde é que antevemos que as grandes transformações no setor devem vir a ocorrer. E depois, por fim, só um bocadinho aqui de levantar o véu sobre os cenários de descarbonização, porque também grande parte disto ficará depois para o evento final, para discutirmos mais em detalhe. Pronto, aqui a nossa metodologia passou primeiro por tirar, digamos, uma fotografia àquilo que é o setor hoje em dia, não é? O setor de fundição, portanto, exatamente o que é que ele consome a nível energético e através de que vetores energéticos, como é que isso se traduz em termos de emissões de CO2, e quais são, lá está, os seus principais produtos e em que é que assenta a sua grande produção. Pronto, isto também, obviamente, claro, e muito importante, a nível de tecnologias, não é? Portanto, quais são as tecnologias que o setor hoje usa, porque isso ajuda-nos também aqui a projetar se essas tecnologias podem vir a ser alteradas por outras que permitem uma descarbonização mais rápida do setor. E, portanto, essa fotografia, digamos que é uma das coisas mais importantes, tal como ali na eficiência energética já se falou, não é? É preciso perceber o que é que se consome hoje para depois podermos traçar aqui esta trajetória. Portanto, em segundo lugar, fazemos então depois esta definição destes cenários de referência. Ok, então e se o setor não fizer nada, onde é que vai estar em 2050? E depois, por fim, introduzirmos aqui estes diferentes vetores de descarbonização e perceber como é que eles alteram o perfil, tanto energético como de emissões, do setor. Pronto, isto tudo sempre aqui numa lógica de disto ser, da descarbonização hoje ser completamente central na operação de qualquer empresa e ser um fator muito grande de competitividade, porque já vimos que o enquadramento regulatório é cada vez mais intensivo, portanto as empresas acabam por ser empurradas para cumprir aqui uma série de metas. E, na verdade, se não o fizerem, depois estão a colocar produtos que vão perder vantagem no mercado, não é? Face a outros que têm, por exemplo, uma pegada ao longo do ciclo de vida muito inferior à do produto que estão a colocar. E, portanto, vão necessariamente perder aqui uma vantagem competitiva e também, por outro lado, não só olhando para o produto, para os seus custos de produção, não é? Porque, mais uma vez, e como já se falou de eficiência energética, a descarbonização tem este ponto também fundamental. Na verdade, nós estamos a reduzir consumos e ao reduzir consumos, estamos a tornar também os custos muito inferiores àqueles que seriam, não é?
se continuássemos assim num registro business as usual. Portanto, é isso. Pretende-se aqui atingir um setor de fundição que seja competitivo e que se mantenha, claro, em expansão dentro do mercado. Então, introduzindo aqui os cenários de referência, e antes de lá ir, pronto, notar que era preciso, de facto, olharmos aqui para o que é hoje o consumo de energia no setor de fundição, e, portanto, trazemos aqui os dados desde 2014 a 2023, isto são dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, que nos foram cedidos, e, portanto, aqui podemos ver digamos, a composição em termos de vetores energéticos daquilo que é o perfil do setor de fundição. E, portanto, temos aqui uma componente de referir que, pronto, fundição de ferrosos e não ferrosos aqui estão agregados, portanto não temos aqui a possibilidade de ver isso de forma desagregada, mas de qualquer forma, pronto, temos aqui um consumo de eletricidade que é, de facto, muito significativo, não é? No total, perdão, é aqui esta parte que vem a cinzento, portanto, 62% do consumo hoje no setor é da rede elétrica, não é? Portanto, eletricidade. Depois temos aqui estes 33% de gás natural, também é significativo, não é? E sabemos que, em grande medida, pelo setor dos não ferrosos, e depois ali aqueles 5% de produtos derivados de petróleo. Pronto, isto está essencialmente ligado, estes produtos de petróleo, aqui também, lá está, aos equipamentos móveis, portanto, à frota, e depois, pegando aqui também naquilo que o Pedro já vos apresentou, em termos de pegada de carbono, trazemos também só aqui o âmbito 1 e 2, isto porque advém diretamente, não é, destes dados de perfil energético, portanto, âmbito 3 já é a cadeia de valor, que é de facto também muito importante, mas faz sentido que fique para uma segunda fase do setor, portanto, primeiro concentrar-se naquilo que é direto das suas operações, e portanto, tudo aquilo que são, por um lado, a queima de combustíveis fósseis nos fornos, nas caldeiras, nos veículos e também aquela que advém das emissões da produção de eletricidade, que é depois consumida nas instalações. E, portanto, ficamos aqui com uma pegada de carbono em 2023 de cerca de 61 mil toneladas de CO2 equivalente. Pronto, em termos de pegada, portanto, aqui a eletricidade, muito porque também temos uma grande componente de fontes de energia renovável em Portugal, a eletricidade não tem uma pegada tão grande quanto ali a sua preponderância em termos de perfil energético, portanto passa para 55% da pegada, enquanto que o gás natural e os produtos de petróleo, pelo contrário, como tem uma origem fóssil, aumentam um bocadinho o seu peso relativo aqui na pegada de carbono, passando para 38,8% da pegada de carbono. Então, avançando aqui para aquilo que são os cenários de referência, então nós o que fizemos foi traçar aqui dois cenários com os quais depois pudéssemos comparar cenários efetivamente de descarbonização e, portanto, estes dois cenários traça um bocadinho o perfil daquilo que se o setor, por um lado, no business as usual, não fizer absolutamente nada e, portanto, só, digamos, gozar daquilo que vai ser a descarbonização de setores adjacentes, como, por exemplo, a rede elétrica nacional, não é? Que se prevê que fique cada vez mais que seja produzida através de fontes de energia renovável e, por isso, venha a descarbonizar cada vez mais rápido, não é? Como, aliás, tem vindo a ser a sua trajetória. E, portanto, neste cenário é a única coisa que acontece e o setor não faz absolutamente nada em termos do seu perfil tecnológico e de energia. E ali no cenário RNC, o que decidimos aqui modelar foi que o setor cumpria o mínimo que, digamos, o mínimo, pronto, que vem preconizado aqui no RNC 2050. Portanto, a nível nacional, não há metas específicas para o setor de fundição, mas há metas específicas, metas gerais, aliás, para aquilo que é o setor da indústria. E, portanto, pegámos nessa intensidade energética da indústria e aplicámos-la aqui também ao setor de fundição e vimos como é que o que é que isto faria ao setor.
Pronto, e aqui começando pelo business as usual, portanto, em cima podem ver o consumo de energia projetado até 2050, e isto foi tendo por base uma projeção de crescimento do setor, muito moderada, com base naquilo que se prevê que seja o crescimento do PIB nacional também, e portanto temos aqui algum crescimento, lá está, não muito expressivo, até 2050, e obviamente que isso em termos de emissões também se reflete no crescimento, se bem que vemos ali, a partir de 2027, um decréscimo acentuado, e lá está, isto advém diretamente daquilo que se projeta que a rede elétrica nacional venha a descarbonizar. Portanto, como se prevê que haja cada vez mais produção a partir de fontes renováveis, há aqui um decréscimo muito acentuado nos próximos anos, prevê-se, claro, e depois, a partir daí, uma certa estabilização a nível daquilo que é o fator da rede elétrica. Pronto, neste cenário, como é óbvio, mantemos aqui os consumos de gás natural e de produtos de petróleo, pelo que, obviamente, temos aqui ainda um nível relativamente significativo de emissões. Passando então aqui ao RNC 2050, aqui o cenário já é bastante diferente, não é? Porque aqui, de certa forma, o cenário já está a fazer, o setor já está a fazer alguma coisa e, portanto, já está aqui a cumprir pelo menos estas metas de redução de intensidade energética da indústria que estão no RNC. E, portanto, conseguimos ver aqui no consumo de energia nacional, ele mantém-se relativamente estável, porque é possível, lá está, compensar o acréscimo que se previa, não é? Compensar através destas medidas que são essencialmente a nível de eficiência energética e a nível das emissões vemos aqui, de facto, uma redução já expressiva. Pronto, aqui temos a análise comparativa e é um bocadinho aquilo que eu também já tive a dizer, portanto, nota-se perfeitamente aqui a diferença, não é? Face a um cenário em que o setor não faz nenhum esforço no sentido de descarbonização, nota-se aqui esta diferença face a se o setor vier aqui a cumprir algumas das metas que são projetadas. De qualquer forma, só dar-vos aqui a nota também que além destas metas, existem para a indústria do ferro e do aço no RNC, mas nós não achámos que não fazia sentido estar a aplicar essas metas, que eram para a produção primária, não é, dos metais, e, portanto, aplicámos aqui as da indústria em geral. Pronto. Portanto, agora passando aqui, então, aos eixos, exatamente como é que esta descarbonização pode ser feita no setor. E nós trazemos aqui, digamos, 3 grandes eixos que dentro de si organizam aqui um conjunto de medidas e pronto, começando obviamente pelo que já se falou mais hoje e que é de facto óbvio, a eficiência energética é aqui um dos vetores que pode ter o desempenho mais significativo aqui, um dos desempenhos mais importantes aqui na descarbonização do setor de fundição e, portanto, é aqui um dos principais pilares e engloba, digamos, muitas das soluções que estão hoje disponíveis no mercado e que portanto, são tecnologias que estão comprovadas e são, digamos, tecnicamente maduras e, portanto, este é um dos conjuntos um dos grandes eixos de descarbonização. Depois temos aqui outro eixo que se chama vetores energéticos e este olha para, por um lado, para aquilo que é uma eletrificação cada vez mais elevada dos processos industriais e isto precisamente na ótica de que é muito mais fácil descarbonizarmos a eletricidade, não é? Porque podemos produzi-la a partir de fontes renováveis do que outros vetores energéticos, não é? Nomeadamente os combustíveis fósseis. E, portanto, aqui este é aquele vetor em que olhamos para o global daquilo que é consumido num setor e percebemos o que é que pode ser substituído e o que é que pode ser eletrificado no sentido de
descarbonizar cada vez mais, não é? Portanto, termos aqui estas fontes de energia neutras em carbono, o máximo possível. E, por fim, trazemos aqui mais um eixo, que é a captura e armazenamento de carbono. Portanto, esta muito vista como complementar às outras duas, e no sentido de haver aqui um certo residual de fontes energéticas que não podem mesmo vir a ser substituídas e, portanto, nesse caso, olharmos aqui para esta possibilidade de poder fazer o sequestro dessas emissões diretamente nas instalações industriais. Pronto. É hoje uma tecnologia que não tem muita maturidade ainda tecnológica e o seu custo ainda é elevado, mas lá está. Também se prevê que isto venha a ser aqui uma das tecnologias mais interessantes para as indústrias. Ora bem, aqui, portanto, mantendo aqui os eixos, as medidas que consideramos em cada um destes eixos, portanto, medidas mais concretas que depois nos levaram, não é, precisamente a essa modelação de que vetor é que sobe, que vetor é que desce, que vetor é que desaparece por completo, não é? Portanto, trazemos aqui, por um lado, a eficiência energética, e esta afeta diretamente, pronto, aquilo que são todos os consumos, na verdade, mas sobretudo os consumos de eletricidade, e portanto temos aqui a implementação de várias medidas a nível de eficiência energética, muito na melhoria da eficiência daquilo que é a operação dos fornos, também na recuperação de calor, e também uma coisa que já foi falada hoje, a importância da digitalização dos processos. Portanto, é aqui o uso de modelos BIM e até mesmo de inteligência artificial podem vir a dar aqui uma alavancagem muito grande àquilo que é a eficiência energética, porque ajudam a controlar muito melhor os processos e, portanto, a reduzir desperdícios, a fazer uma manutenção preditiva e têm aqui, de facto, um papel muito importante. Depois, a nível de vetores energéticos, portanto, por um lado, a eletrificação de todos os processos industriais que são possíveis eletrificar. Depois, por outro lado, o autoconsumo com fontes de energia renovável nas instalações das indústrias, e isto permite também que haja aqui uma independência tanto a nível da própria produção, não é? Porque será a empresa que controla diretamente este autoconsumo, como a nível dos custos, e portanto cresce aqui um bocadinho também a volatilidade a nível de custos. Depois, como é óbvio, esta eletrificação da frota também no sentido aqui de reduzir os produtos de petróleo, não é, que são utilizados, e por fim, dentro aqui dos vetores energéticos, esta possibilidade de virmos a integrar o hidrogênio como combustível alternativo. Pronto, esta integração do hidrogênio pode vir a ser feita de forma parcial ou total. Nós aqui estamos a considerar uma introdução parcial do hidrogênio, portanto, juntamente com o gás natural, e esta tem aqui é significativa aqui em termos de estratégia de descarbonização se o hidrogênio for produzido a partir de fontes de energia renovável, também ele, não é? De forma a ser um hidrogênio verde, digamos. Depois, por fim, a tal captura e armazenamento de carbono, e portanto prevemos aqui a integração destas soluções para esse tal residual, que não é assim tão residual, do remanescente de gás natural. Pronto, em termos de implementação, temos aqui diferentes quandos, na verdade, não é? Porque, por um lado, algumas das tecnologias não estão hoje disponíveis e, portanto, estão projetadas a serem introduzidas mais tarde, como é, por exemplo, aqui o caso da captura e armazenamento de carbono. Portanto, prevê-se que ela venha a ser uma tecnologia madura e com custos mais baixos, já perto de 2050, e, portanto, até lá precisamos de introduzir outras medidas. E, portanto, temos aqui, por exemplo, a eletrificação da frota já a partir de 2030. Aqui as primeiras, pronto, obviamente a eficiência energética, porque hoje está completamente disponível, e o autoconsumo, que também é uma tecnologia já hoje amplamente disponível. E depois deixamos aqui a eletrificação dos processos industriais e a integração do hidrogênio já para 2040, por serem, lá está, também tecnologias que não estão hoje completamente maduras e, portanto, precisam aqui ainda de alguns anos de alguma investigação.
e também porque, por exemplo, no caso da eletrificação, pronto, os custos são de facto elevados e, portanto, não são, digamos, investimentos que sejam fáceis para as empresas para serem feitas de um dia para o outro. Fizemos depois também aqui uma avaliação da aplicabilidade destas medidas, ou seja, um bocadinho olharmos para o seu potencial de descarbonização, perceber, portanto, ali aquele impacto esperado, perceber a sua viabilidade técnica e neste sentido são hoje, estão disponíveis para implementar, é uma tecnologia completamente, não é disponível no mercado, portanto temos aqui esta avaliação de TRL também, e pronto, e fazemos aqui uma avaliação também para chegarmos, lá está, a este custo e eficiência das medidas e perceber quando é que elas são implementadas. Portanto, é um bocadinho isto que eu já vos disse, não é? Por exemplo, temos aqui a captura e armazenamento de carbono com um impacto, por um lado, esperado bastante alto, mas uma viabilidade técnica hoje baixa e um custo de eficiência também bastante baixo. Portanto, lá está, estas são as medidas que ficam mais perto de 2050, precisamente porque a progressão é que elas venham, entretanto, a subir o seu TRL. Portanto, basicamente, pronto, isto é visualmente aquilo que tive aqui também a dizer-vos. Portanto, olhando para esta trajetória para 2050, para atingir a neutralidade, temos aqui uma série de medidas que vão sendo aplicadas ao longo do caminho. E, portanto, lá está, começamos por aquelas que hoje são mais fáceis de aplicar, eficiência energética, o autoconsumo com renováveis, aqui a partir de 2030, então, eletrificação da frota, que também representa um investimento, não é? E depois, mais tarde, começarmos a eletrificar alguns dos processos industriais para fazermos esta transição para a rede elétrica nacional, que se prevê que nesta altura já seja, de facto, bastante perto de zero ou cada vez mais perto de zero no seu impacto a nível de gases com efeito de estufa, e depois aqui esta possibilidade de vir a introduzir o hidrogénio e a captura de carbono para aquele gás natural que não se consegue retirar. E agora, pedia-vos que entrassem aqui no Mentimeter, portanto é só colocarem aí no vosso browser menti.com e depois colocassem aquele código e podem então responder aqui a esta perguntinha, antes de passarmos aqui efetivamente aos cenários, perceber aqui quais são os fatores que mais condicionam, na vossa perspectiva, que mais condicionam o setor rumo à neutralidade carbónica. Temos aqui vários. E à medida que vocês forem preenchendo, também se vai vendo aqui, diretamente. Portanto, temos aqui vários fatores, o preço da energia, os custos de investimento, CAPEX, a maturidade tecnológica dos próprios vetores de descarbonização, a ausência de alternativas ao gás natural, licenciamento e burocracia, competências internas. Os custos agora estão a ficar aqui à cabeça como principal condicionante. E de facto isto é um problema nas indústrias, não é? Porque este investimento em tecnologia representa, pronto, é mesmo muito significativo. Sobretudo quando temos setores que têm muitas PMEs e, portanto, é difícil fazer estes investimentos. Ok, já temos aqui 10 respostas. Pronto, ficamos então aqui com os custos de investimento como sendo um dos fatores mais condicionantes à descarbonização. Isto, de facto, acho que não é novidade, não é para ninguém. Depois temos também aqui o preço das alternativas da energia. E, obviamente, a ausência de alternativas ao gás natural. Isto é, de facto, também aqui um problema. E pronto, e hoje o hidrogénio ainda
persistem aqui algumas dúvidas, não é? Quanto ao hidrogênio, portanto, mas em geral eu acho que o que podemos, pronto, podemos é ter alguma confiança de que certamente vão aparecer aqui outras possibilidades, porque as indústrias muitas das indústrias enfrentam este problema e é preciso encontrar soluções. Pronto, depois temos aqui também alguma preponderância da maturidade tecnológica e depois, ok, aqui menos significância aqui ao licenciamento e às competências internas. Então, obrigada a todos. Vamos aqui então passar aos cenários de descarbonização. E então foram feitos aqui 3 cenários incrementais, ou seja, eles não são propriamente, quer dizer, são alternativos no sentido em que eles têm diferentes níveis de ambição do setor. Portanto, podemos ficar assim num nível base, digamos, que é o cenário eficácia. Portanto, tem aquelas medidas, lá está, que são mais imediatas, que estão largamente disponíveis hoje. E depois temos aqui um segundo nível de ambição, que então seria o cenário hidrogênio, H2, que mantém todas as medidas do primeiro cenário e acrescenta ainda a esta introdução do hidrogênio a nível parcial, não é? Para substituição aqui de uma parte do gás natural. Depois temos aqui como terceiro cenário, lá está a introdução da captura do CO2 para aquele parcial de gás natural que se manterá, não é? Mesmo com a introdução do hidrogênio. Pronto, aqui em termos de medidas de descarbonização em cada cenário, são as medidas que eu também já vos tinha apresentado ali atrás, portanto aquelas 4 medidas em termos de vetores energéticos que estão no primeiro cenário, não é? Tudo o que é eficiência energética, eletrificação, alguma eletrificação dos processos industriais, o autoconsumo e eletrificação da frota, e depois temos então este incremental nos outros 2 cenários, que nos ajudam então a atingir aqui a neutralidade carbónica. E agora, eu pedia-vos que se mantivessem aí no Mentimeter, perdão, por acaso esqueci-me de vos dizer para não fecharem, porque é exatamente o mesmo código e, tendo respondido à primeira, conseguem agora responder à segunda pergunta, que seria então aqui qual é a percentagem na vossa perspectiva, quanto é que estas medidas do cenário eficácia conseguirão reduzir a pegada? Neste cenário, digamos, base de ambição. Ou seja, o que é que ainda ficaria aqui, que esforço é que ainda ficaria aqui por fazer? Será grande, será pequeno? As respostas estão a dividir-se muito. Portanto, temos aqui várias respostas entre, digamos, os 20% e os 50%, que seria aquilo que seria possível atingir no cenário eficácia, para reduzir aqui a pegada do setor de fundição. Depois temos aqui também uma resposta já perto dos 80%, e ali uma resposta muito baixinha, ali abaixo dos 20%. Alguém que não acredita aqui no poder da eficiência energética. Ora, então, já temos aqui bastantes respostas, também 11 respostas, portanto, mantém-se aqui num nível, vá, digamos, moderado de percentagem que seria possível atingir aqui com as medidas do cenário eficácia. Então, vou avançar aqui também para vos mostrar o que é que... Já vos mostro aqui mais à frente o que é que atingimos. Portanto, só para vos explicar, pronto, em termos de modelação, o que é feito é também aquilo que o Pedro já apresentou. Portanto, temos o consumo energético de cada vetor e basta essencialmente multiplicar por estes fatores de emissão e na verdade, às vezes a dificuldade reside mais em selecionar corretamente os fatores de emissão específicos por cada vetor. E pronto, e com isto conseguimos ter aqui as emissões de CO2 equivalente para cada um destes vetores. E basicamente depois é feito isto para cada um dos cenários. Portanto, estamos sempre aqui a trabalhar com estes 5 vetores, não é? Portanto, eletricidade da rede, mas eletricidade também produzida a nível local, lá está no autoconsumo, depois o gás natural, os produtos de petróleo e esta introdução de hidrogênio.
Pronto, em termos de modelação de cenários, temos então aqui os 3 cenários que foram modelados, que eu vos estava a apresentar agora, em contraste com os 2 cenários de referência. E podemos ver aqui em cima, a nível do consumo energético, pronto, mais uma vez, o business as usual, não é? O cenário em que o setor não introduz medidas de descarbonização, portanto, obviamente que é aquele que tem o consumo sempre a aumentar, e quase todos os outros cenários têm aqui algumas medidas, portanto, aqui um diferencial já significativo no consumo de energia. A nível das emissões, conseguimos ver que 2 dos cenários, na verdade, não conseguem atingir a neutralidade carbónica, não é? E apenas com o cenário de captura conseguimos então atingir essa neutralidade, sobretudo ali a partir do momento em que a captura de carbono é implementada no setor, não é? E aí, obviamente, que a partir daí conseguimos ter esta redução das emissões a zero. Sim, aqui é só acrescentar também que no cenário H2, os ganhos adicionais face ao cenário de eficácia não são, na verdade, muito expressivos, porque o hidrogênio está a ser introduzido de forma parcial, não é? E, portanto, continuamos a ter aqui um gasto um consumo de gás natural relativamente significativo. Pronto, então, na verdade, aqui com o cenário de eficácia nós conseguimos atingir logo percentagens bastante significativas na redução da pegada de carbono do setor, portanto ficamos aqui à volta dos 77% da redução de emissões face a 2025, em 2050, e portanto isto deve-se, sim, à eficiência energética em grande medida, mas também aqui esta questão da eletrificação dos processos que faz aqui já um acréscimo também muito significativo. Pronto, depois lá está, o cenário hidrogênio não consegue grandes reduções face ao cenário eficácia, porque lá está, a percentagem parcial de hidrogênio não é muito significativa, e depois com o cenário de captura ficamos praticamente aqui em termos de neutros, em termos de carbono. Por fim, queríamos só saber aqui, em termos da vossa opinião, se a compensação de carbono, portanto, além da captura, ou em vez da captura, se a compensação de carbono é uma opção viável para atingirmos aqui a neutralidade carbónica. Sendo que a compensação de carbono é, na forma, uma verdade de comprar créditos de carbono, portanto continuamos a emiti-los, mas compensamos através de outros projetos que fazem essa, digamos, essa captura de carbono e fazemos essa compensação. Enquanto se continua a trabalhar na possibilidade de virmos a atingir aqui uma neutralidade a 100%. Pronto, temos aqui bastantes concordos e de facto a compensação, pronto, pode vir a ser aqui uma opção, sobretudo face a esta dificuldade de não conseguirmos encontrar aqui uma solução melhor para a substituição do gás natural. Ok, então obrigada a todos. A nossa apresentação era esta, ficamos aqui disponíveis para qualquer pergunta. Muito obrigada, Ana. Eu passava a palavra ao engenheiro João Meireles, vice-presidente da Associação. Engenheiro João Meireles. Sim, bom dia a todos. Uma nota de fecho deste segundo workshop. Em primeira instância, naturalmente, reiterar os agradecimentos aos parceiros, à CC Energia, à 3 Drivers, e pelo trabalho, mas em primeira instância às empresas, naturalmente, que foi quem forneceu, às 11 empresas que forneceram os primeiros dados para a caracterização do setor, e também às empresas que permitiram uma auditoria mais intensa e mais direcionada, por forma a que tudo que falamos hoje e foi partilhado pudesse ser
pudéssemos chegar a este ponto. O tema é complexo. Eu fiquei muito agradado, efetivamente, com esta parte final de perguntas e respostas, porque parece-me, e deixo aqui esta nota em aberto, parece-me absolutamente pertinente haver uma discussão mais efetiva sobre as possibilidades. Temos sempre dois cenários. Temos o cenário da mudança e se compensa, e temos o cenário de uma mudança que não é possível, e falta aqui uma terceira parte, que são os nossos parceiros e os nossos fornecedores. Não podemos estar a falar aqui de tecnologia que não existe disponível, como é o caso ou pelo menos não existe disponível a nível efetivo e a nível competitivo, como foi o caso tão falado aqui hoje do gás natural. Bom, não me vou alargar. Queria naturalmente manifestar a satisfação pelo ponto a que se chegou neste projeto, e também salientar, e repetindo o que o engenheiro Vilas Boas já disse, a sessão final é presencial, em 10 de dezembro, em hora a anunciar, na Associação Empresarial, na Expo Norte, e portanto seria interessante a presença de todos, mas creio que antes teríamos que fazer qualquer coisa para maior partilha de todas estas conclusões e tudo aquilo que se foi falando hoje e do ponto a que está o projeto. E pronto, dava como encerrada a sessão, e expectantes até esse dia, até essa altura que eu sugeri agora, ou então até 10 de dezembro, e continuação de um excelente trabalho. Bom dia.